Venha o teu reino, faça a sua vontade, seja assim na terra como é no céu. Shalom, meu povo. Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele diz: venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Nós nos consideramos súditos do reino de Deus. Todavia, tantas pessoas dizem como é difícil ser cristão, como é difícil viver esse reino. Talvez a ótica está errada. Não é difícil viver o reino. Talvez o que é difícil é abrir mão do nosso reino. Todo mundo quer viver o reino de Deus, mas não quer abrir mão do seu próprio reino. Para viver o reino de Deus, nós precisamos ir contra a nossa vontade, porque a ótica de Deus é contrária à nossa. A ótica desse reino é diferente da minha e da sua. A ótica desse reino, Jesus disse: se alguém dentre vós quiser ser o primeiro, tem que fazer o quê? Seja o último. Se alguém dentre vós se humilhar, será exaltado. Então o caminho para a exaltação é o contrário, é o caminho da humilhação. Se alguém dentre vós quiser ser grande, seja pequeno. A ótica do reino de Deus é contrária à nossa ótica. O que Jesus nos ensina? Se alguém fizer você andar uma légua, ande com ele duas. Ou seja, se alguém fizer você andar uma milha, melhor dizendo, ande com ele duas. Se tomarem-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se bateres a tua face, oferece também a outra. O que é isso? Jesus está falando de renúncia. Jesus está falando de morrer para nós mesmos, de morrer para a velha criatura, para que possamos ser súditos desse reino. Mas o fato é que muitas pessoas não estão dispostas a abrir mão do seu reino, do eu tenho, do eu posso, do eu sou, do eu consigo. Então, para vivermos o reino dele, implica em fazermos a vontade dele. Para vivermos o reino de Cristo, implica diminuirmos para que ele cresça e que ele viva em nós. Que ele seja Senhor de nossas vidas, que ele seja Rei sobre a minha vida. E ele só será Rei sobre a minha vida se eu submeter-me à autoridade, ao comando de Deus. E algumas pessoas dizem, como é difícil. Eu discordo. Sabe por quê? Não é difícil ser súdito do reino de Deus. Difícil é viver uma vida longe dele. Difícil coisa é viver afastado dele. E mais difícil ainda é partir desta vida sem ele. Mais difícil ainda é abrir mão da presença dele. Porque você pode viver sem Cristo nesta vida, mas difícil coisa será morrer sem ele. Pense nisso. Abra mão do teu reino. Abra mão do teu reino passageiro e transitório para vivermos o reino eterno ao lado do nosso Senhor, Salvador, autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. O que você tem que abrir mão? O que você precisa abrir mão para ser súdito desse reino? Pense nisso. Vale a pena abrir mão, vale a pena renunciar, vale a pena morrer para si mesmo, porque o reino de Deus implica em morte. É quando eu morro para mim, é quando eu morro para o meu eu e eu vivo para Cristo. Eu posso dizer: nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino.